Hola gente, ¿cómo están todos? Hoy, nuestra clase de hoy, são 2 capítulos do livro 4, ou seja, tá, gente? A gente vai ver os módulos 15 e 16, capítulos Me encantas que hayas visto esta película e como se fuera la primeira vez, das páginas 154 a 174. E o que a gente vai ver hoje? Los tiempos de subjuntivo. Já que a gente já tinha visto sobre os tempos compostos do indicativo, a gente vai ver sobre os tempos do subjuntivo. Isso inclui, né? Aqui, ó, primeiro a gente vai ver. El modo subjuntivo trata de possibilidades e hipóteses que podem ocorrer ou não. E expressa desejos ou ideias inciertas, probabilidades e hipóteses, né? Ou seja, ele vai indicar o modo subjuntivo, gente, é o modo da incerteza, diferente do modo indicativo, certo? Então, aqui, vamos ver aqui algumas frases. Espero que te salgas bien no exame. Espero que você se saia bem no exame. Então, no caso aqui, a frase, ela está expressando um desejo, uma ação incerta, né? Que pode ou não chegar a se realizar. Aí, espero que ganes el partido de futebol, né? Eu espero que você ganhe a partida de futebol. Ganes está en el presente subjuntivo. Então, generalmente são usadas expressões introduzidas por las funciones que e quando, ou com os advérbios quizás, ojalá, talvez, provavelmente. Tá? Então, aqui, presente do subjuntivo. Tá? Presente do subjuntivo expressa um desejo presente ou um desejo futuro. Então, no caso, a gente pode utilizar tanto para relacionar com o presente ou com o futuro. Ojalá que esteja em casa, tenho que falar com ele, né? Espero que ele esteja em casa, eu preciso falar com ele. Quero que vengas comigo ao cine. Então, fíjate no modelo de la conjugación verbal no presente de subjuntivo para as 3 terminações. Aqui, gente, a gente vai ver a conjugação dos verbos regulares no presente do indicativo. Então, aqui, primeiro, ele usou o verbo agachar, tá? Que aqui ele conjugou tanto no presente do indicativo como no presente do subjuntivo. Yo agacho, tu agachas, né? Que yo agache, que tu agaches. Percebam que, vou beber até um pouco d'água aqui, que os verbos no presente do indicativo, no caso, primeira conjugação, eles vão terminar com a letra E. Certo? Aí aqui, que ele agache, que nosotros agachemos, que vosotros agachéis, que ellos agachen. Verbo comer, né? Segunda conjugação. Como é que fica a conjugação dele no presente? Que yo coma, que tu comas. Aí já vai ser diferente, né? Vai terminar com a letra A. Que ele coma, que nosotros comamos, que vosotros comais, que ellos coman. Verbo sacudir, terceira conjugação. Que yo sacuda, que tu sacudas, que él sacuda, que nosotros sacudamos, que vosotros sacudais, que ellos sacudam. Então, aqui, essa foi a conjugação dos verbos regulares, ou seja, qualquer verbo considerado regular, dependendo da conjugação, ele vai seguir esses modelos aí, ok? Aí, gente, no presente do subjuntivo existem verbos irregulares. E dependendo do tipo de irregularidade, né, eles vão aqui no caso. O que a gente tem que lembrar? Quando, né, nós estudamos lá o presente do indicativo e vimos os tipos de irregularidades, uma coisa boa é que eles vão manter essas mesmas irregularidades no presente do subjuntivo. Então, aqui, ó, existem algumas irregularidades, como esse aqui, verbos com irregularidade vocálica, tá? Então, os verbos com irregularidade vocálica, ou seja, aqueles verbos que a gente estudou lá no presente, que sofriam um processo de ditongação, eles vão manter esse processo de ditongação no presente do subjuntivo. Então, aqui, verbo pensar, que cambia la E por IE, que yo piense, que tú pienses, que él piense, que nosotros pensemos.
Que vosotros penséis, que ellos piensen. Verbo poder, que cambia la O por o E. Pueda, puedas, pueda. Podamos, podais, puedan. Lembrando que nosotros e vosotros, como também no presente do indicativo, não vão sofrer irregularidade no presente do subjuntivo. Verbos que cambiam la E por I. Pida, pidas, pida, pidamos, pidais, pidam. Verbos que cambian la E por IE y por I, como el verbo sentir, que yo sienta, que tú sientas, que él sienta, que nosotros sintamos, que vosotros sintáis, que ellos sientan. Verbos que cambian la O por UE y por la U, como el verbo dormir, que yo duerma, que tú duermas, que él duerma, que nosotros durmamos, que vosotros durmáis, que ellos duerman. Verbos que cambian la E por IE también, y quiera, quieras, quiera, queramos, querrais, quiera. E verbos que cambiam la U por UE, né? Só tem o verbo jugar. Que yo juegue, que tú juegues, que él juegue, que nosotros juguemos, que vosotros jugueis, que ellos jueguem. Então, no caso aqui, vão seguir essas mesmas terminações, né? Outros exemplos de verbos que troca E por IE. Acertar, calentar, cerrar, empezar, manifestar, negar, recomendar, pensar, sentar. O por UE, acordar, acostar-se, aprovar, comprovar, contar, costar. Rugar é o único que troca U por UE. Aí, verbos que terminem em R, né? Atender, defender, entender. O por UE, devolver, doler, llover. Verbos terminados em IR, advertir, consentir, mentir, né? Conseguir, despedir, elegir, impedir, medir. O por UE, dormir e morrer. Verbos com irregularidade consonântica, ou seja, aqueles verbos que ele muda, né? Ou ele ganha alguma coisa, do mesmo jeito lá no presente do indicativo, ele vai manter aqui no presente do subjuntivo. Aqui eu tenho o verbo poner, que é yo ponga, que é lá no presente do indicativo. Yo pongo, tu pones. Então, yo ponga, que tu pongas, que ele ponga, que nosotros pongamos, que vosotros pongais, que ellos pongan. Verbo conocer, conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcais, conozcan. Verbos que cambian la I por la Y, construya, construyas. Construya, construyamos, construyais e construyam. Aí, quais são os outros verbos que vão seguir esse mesmo modelo? Verbo caer, né, que vai ganhar o G. Decir, hacer, oír, poner, salir, tener, traer, valer e venir. Os verbos que terminem na ser, ser, o ser e o si vão seguir esse modelo aqui de ganhar um Z e um C, como agradecer, aparecer, apetecer, enriquecer, nascer. E verbos que cambiam la I por la Y, contribuir, destruir, diminuir, distribuir, excluir e assim vai, certo? Aí existem também os verbos com irregularidade própria em espanhol, irregularidade própria. E em português, irregularidade própria, né? Quais são? Verbos haver, que a conjugação vai ser haya, hayas, haya, hayamos, hayais, hayan. Verbo ir, vaya, vayas, vaya, vayamos, vayais e vayan. Verbo saber, sepa, sepas, sepa, sepamos, sepais e sepan. Hacer, haga, hagas, haga, hagamos, hagais e hagam. Percebam que o radical ele muda totalmente, tá? Verbo decir, diga, digas, diga, digamos, digais e digam. Caber, quepa, né? Quepas, quepa, quepamos, quepais, quepan. Verbo ser, sea, seas e sea, seamos, seais e sean. E verbo ver, vea, veas, vea, veamos, veais e veam. Aí também nós temos, tá, como modo subjuntivo, o pretérito perfeito de subjuntivo, que é o quê? Ele serve para expressar algo concreto, verdadeiro, real. E
E o modo subjuntivo serve para expressar incertidumbres e possibilidades, ou seja, o modo indicativo expressa algo concreto e o subjuntivo incertezas, né? Então, e o pretérito perfeito do subjuntivo? Usado para acciones ya finalizadas que continúan vinculadas al presente o cuyas consecuencias se proyectan hasta el presente ou para acciones que finalizarán en el futuro. Então, no caso, o pretérito perfeito do subjuntivo ele tem um pouco a ver com o presente, tá? Ejemplos, esperamos que el examen haya sido exitoso, né? Esperamos que o exame tenha sido exitoso. Podrás ver a tu hermana quando haya salido del hospital. Aí, você vai poder ver a sua irmã quando ela tenha saído do hospital. Aqui, no caso, ele está dando ideia de futuro, né? Aí, aqui... Ojalá mi carta já haya llegado, né? Ai, quem sabe, né? Quisera eu que a minha carta já tivesse chegado. Como é que vai ser a formação desse verbo, né? Desse tempo verbal? Primeiro, eu vou ter que conjugar o verbo haver no presente do subjuntivo, tá? E o verbo principal, que vai estar sempre no particípio passado. Então, ó, haya, hayas, haya, hayamos, hayáis e haya, né? Aí tem aprendido, hecho, visto, comido, salido e vivido. Ou seja, do mesmo jeito que a gente viu os tempos compostos no indicativo, lembrando que particípio, né? Pode ter o particípio regular ou irregular. Aí, quando haya corregido todos los exámenes, os daré los resultados. Quando eu tenha corrigido todas as provas, eu vou dar, né? Eu darei os resultados. Aí aqui a gente tem também pretérito imperfecto de subjuntivo. El pretérito imperfecto de subjuntivo é usado para indicar uma possibilidade no passado o un deseo visto como si fuera algo menos realizable. Es decir, trabaja con el sentido de hipótesis en el pasado. También puede expresar cortesía o cautela. Es un tiempo verbal con dos desinencias distintas, como puedes ver en la tabla siguiente. Las terminaciones son agregadas a la raíz de las tres conjugaciones de manera indistinta. Ou seja, quando o verbo ele é regular, tá? O pretérito imperfeito do subjuntivo, quando ele for terminado em AR, ele vai ter essa terminação ra, tá? Ó, mirara, miraras, ou se, mirasse, mirasse, miráramos, mirássemos, mirarais, mirasseis, miraram ou mirassem. Quando ele for da segunda conjugação, ele vai ter a terminação iera ou era, tá? Ó, comiera, comiese, tá? Comieras ou comiesses, comiera ou comiese. Mas tem alguma forma certa? Não, as duas formas estão corretas. Não existe uma mais certa do que a outra, tá? Foi isso que eu quis dizer. Aí aqui, verbo vivir, viviera ou viviese, vivieras ou viviesses, viviera ou viviese, viviéramos ou viviésemos. Cuidado, ó, que vai terminar com a N, certo? Então, os verbos regulares, eles vão seguir sempre esse mesmo modelo de conjugação. Agora, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele possui verbos irregulares, tá? Então, o que eu tenho que lembrar, né? Tem uns verbos com irregularidade própria, como o verbo ser e o verbo ir, que tem a mesma conjugação, né? Ó, fuera, fuese, fueras, fueses, fuera ou fuese, fuéramos ou fuésemos, fuerais ou fueseis, fueran ou fuesen, el verbo dar, diera ou diese, dieras ou dieses, diéramos ou diésemos, dierais ou dieseis, dieran ou dieses. Como tem os verbos que você vai ter que mudar totalmente o radical, dando uma dica para vocês. Esse radical que vocês estão vendo aqui, ele é do pretérito indefinido, tá? O modo indicativo. Então, você sabendo conjugar os verbos no pretérito indefinido, você vai saber
Você vai lembrar desse radical e acrescentar as terminações do pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, por exemplo, o verbo andar, se a gente conjugar ele no pretérito definido, vai ser anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvieron. Então, você vai pegar essa terceira pessoa do plural e vai acrescentar aqui, ó, vai ser a conjugação dele. Yo anduviera, anduvieras, anduviera, anduviéramos, anduvierais, anduvieran, tá? Verbo caber, cupieran, cupieron, né? Vai ser cupiera, cupieras, cupiera, cupiéramos, cupierais e cupieron, cupieran. Aí, verbo decir, dijo, dijiste, dijo, dijimos, dijistes, dijeron. Conjugando no imperfeito do subjuntivo, que yo dijera, que tú dijeras, que él dijera. Verbo estar, estuviera, estuvieras, tá? A ver, hubiera, hubieras. Verbo hacer, hiciera. Poder, pudiera. Poner, pusiera. Querer, quisiera. Saber, supiera. Tener, tuviera. Traer, trajera. E venir, viniera. Então, ó, a dica que eu dou para vocês, sabendo conjugar os verbos no pretérito indefinido, vocês não vão ter problema com o pretérito imperfeito. Então, aqui, né, ele colocou exemplos aqui, condujera ou condujese, né, do verbo conduzir, né, ó, leyera ou leyese, durmiera, ou seja, verbos que sofrem alguns tipos de irregularidade, né? Verbo pedir, pidiera, né? Só lembrar também do pretérito indefinido. Pretérito pluscuamperfeito de subjuntivo. Que tempo é esse, gente? Olha, el pretérito pluscuamperfeito de subjuntivo es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de acciones que ocurrieron antes de un momento determinado del pasado o acciones que podrían haber tenido lugar en el pasado em outras circunstâncias. Então, aí, geralmente, ele aparece em orações condicionais impossíveis, tá? Como aqui, ó. Si me lo hubieras dicho antes, habría ido contigo a la iglesia de Cusco. Se você tivesse me dito antes, eu teria ido contigo à igreja de Cusco. Ou seja, a pessoa não falou, então a ação não tem possibilidade de acontecer. Aí outros exemplos. Creía que em primavera já hubiera dejado de nevar. Agora começou a chover. Ojalá me lo hubiera dicho antes. Así yo podría tomar algunas providencias más útiles. Si hubieses comprado más harina, habría hecho más galletas. Formação aqui do pretérito pluscuamperfeito do subjuntivo. Verbo haver conjugado no imperfeito do subjuntivo, hubiera, hubiese, hubiese, e o particípio do verbo principal, que pode ser particípio regular ou irregular, como cambiado, comido, cantado, leído, visto y bebido. Ejemplos. Si hubiéramos tenido más tiempo, habría venido verte antes. Si hubiéramos abierto el maletín, ahora sabríamos lo que llevaba todo el tiempo. Si hubiéramos reservado una mesa, no tendríamos que esperar tanto. Me hubiera gostado ir com vosotros. E aqui uma pequena revisão, né? Ó, quais são? Ó, llegue, presente. Perfecto, haya llegado. Imperfecto, llegara. E pluscuamperfecto, hubiera llegado. E eu termino a nossa aula de hoje com chuva, tá? Tem barulho aí. Com a frase: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Tá, gente? E com isso a gente termina a nossa aula de hoje, ó. Besitos, besitos, besitos. Tchau, tchau.